Romanos, capítulo 3, parte 1. Capítulo 3 eu intitulei de A Ira de Deus e a Justificação pela Fé. Qual que é o contexto desse capítulo? Lembrando de novo que a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então Paulo está fazendo as suas porções e desenvolvendo o seu tema, que ele começou lá no capítulo 1, que é o Evangelho da Salvação, onde ele diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça, e por isso é necessário que o homem seja justificado. Então ele diz que não se envergonhava do Evangelho, que ele era o poder, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aquele que tem fé. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então ele vai discorrendo isso, e quando ele entra no assunto da ira, ele fala de gentios, judeus, todo mundo está debaixo da ira. Aí alguém podia dizer assim, quando ele está começando essa porção: Paulo, então não tem vantagem nenhuma ser judeu, né? Porque por que Deus escolheu Israel? Porque qual é a vantagem? E aí ele vai responder esses questionamentos que passam na sua mente ou que outros questionam Paulo. Então no versículo 1 do capítulo 3 ele vai dizer qual é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. Aí ele responde: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Isso era uma coisa admirável em Paulo, que ele não tem medo de questionamentos. Ele muitas vezes não é como eu, talvez como você, que quando somos questionados temos dificuldade às vezes de responder. E eu desejaria que não somente eu, mas os pregadores do nosso século XXI se adaptassem a esse estilo de vida paulino, E Paulo vai dizer que o judeu teve vantagem. Na verdade, ele faz 3 perguntas nesse início do capítulo. Primeiro é essa: qual a vantagem do judeu? Que ele vai dizer que é a vantagem dos oráculos da palavra de Deus. Depois ele vai perguntar: será que a incredulidade deles anula a fidelidade de Deus? No versículo 3. E no versículo 5 a 7 ele vai perguntar: será Deus injusto por aplicar a sua ira? Um assunto que ele vem desenvolvendo desde capítulo 1, 18. Então, a primeira pergunta é: qual a vantagem do judeu? A vantagem, a palavra pode ser também traduzida por prerrogativa. E a maior vantagem do judeu é que Deus, os chamando e entrando em aliança com eles, lhes deu a palavra dele, lhes deu os oráculos dele, ou as escrituras. E o que as escrituras fizeram pelos judeus e até pelo mundo em consequência? Primeiro, elas os levaram a buscar a fé. Segundo, elas possibilitaram uma sociedade mais justa e organizada. Depois, por elas, Israel começou a receber as promessas de Deus. E, sobretudo, o principal, elas anunciaram a vinda do Messias, do prometido. E elas também conduziram os judeus ao temor do Senhor e à sabedoria. Nelas havia a história dos patriarcas, dos profetas, que inspiraram a eles e têm inspirado toda a humanidade até hoje. E as escrituras foram dadas para conduzir o homem a Cristo. As escrituras falando do Velho Testamento. E elas mostraram que a necessidade que o homem tinha ou tem da salvação pela graça, Então esses oráculos, essas palavras, essas escrituras vieram da boca do próprio Deus, E Atos 7:38, Estevão vai reafirmar isso, que Deus falou com Moisés. Hebreus também vai dizer essas coisas. Foram os pronunciamentos de Deus ao homem. E nisso, com certeza, os judeus
tiveram grande vantagem, porque, como está escrito em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o maior desastre que pode acontecer ao homem, a mim e a você, é não poder ouvir as palavras de Deus, que as palavras de Deus são vida. Jesus, quando ele estava pregando, ele disse que muitos não ouviram, porque o coração estava endurecido, eles estavam impedidos pela dureza do seu coração de ouvir o Senhor. E Jesus falou, eu falo por parábolas, para que ouvindo não ouçam e não entendam, e eu os cure, porque o coração está endurecido. Então, cuidado com a dureza do coração. Cuidado para o seu coração não formar aquela capa de gordura que impede que a palavra de Deus entre e transforme. Aí, na sequência, no versículo 3, ele vai responder, ele vai ter outra pergunta. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Então, será que a incredulidade, né, dos judeus aniquilou a fidelidade de Deus? Né? Claro que não. Né? O problema foi a incredulidade deles, não a fidelidade de Deus. Né? Como muitos acham que Deus tem que te dar, tem que te abençoar, tem que fazer, sendo que você não é fiel a Ele. Deus é fiel aos que são fiéis a Ele. Né? Então, quando Paulo responde a pergunta, ele diz, de maneira nenhuma, isso é uma palavra forte, assim, que nem passes pela sua cabeça que Deus não é fiel, que nem passe pela sua cabeça um absurdo desse, não é? Que Deus, a fidelidade de Deus vai ser aniquilada por causa da incredulidade humana, porque Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. E aí ele cita Davi, né, no Salmo 51, depois que Davi pecou, ele falou isso, que Deus era justificado em duas palavras e ele vença quando for julgado. Então, quando você questionar Deus, tenha cuidado, porque Deus sempre vai vencer, porque do lado dele tem a verdade absoluta. E do versículo 5 até o 8 vai ter a terceira pergunta e as suas respostas. Na sua resposta. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Ou por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Então Deus vai sempre ser fiel, né? E Paulo sempre responde, né, as perguntas dizendo como está escrito. Né? Como está escrito é uma frase que aparece 17 vezes na carta aos Romanos. Ou seja, Paulo faz uma conciliação maravilhosa entre o Velho Testamento e o Novo, entre as Escrituras e o que veio em Cristo. Por isso ele cita as Escrituras. Desde o princípio do mundo tem sido escrito a verdade, né? E Deus é sempre verdadeiro. E o homem vai ser sempre mentiroso, né? Deus não é injusto trazendo ira sobre nós. Paulo diz, falo como homem. Ou seja, Paulo está falando como qualquer homem incrédulo diria. Deus é injusto, Deus não vai julgar, não pode me julgar, eu sou bom, eu faço bem. Né? Mas isso não é possível, porque Deus é absolutamente santo e Ele escreveu uma lei
e a lei dele tem que ser obedecida, Deus não é injusto por trazer, ou for a causa, ou comprovar, ou trazer à luz a ira dele. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é soberano, e ele permite o mal a fim de exaltar o seu nome. Quanto mais injusto o homem for, mais a justiça de Deus brilhará em contraste, ou aparecerá, né? E isso pode levar o homem natural a pensar que, então Deus é exaltado pela infidelidade humana, então não será que é injustiça ele julgar o homem? Aí Paulo diz como um homem natural diria, Paulo responde, de maneira nenhuma, nem passe pela sua cabeça, né? Não é desse modo, que Deus não é injusto, caso contrário, ele não poderia nem julgar o mundo, mas ele vai julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo porque a própria natureza e a própria injustiça humana demandam um julgamento. Isso é um argumento moral a favor da existência do próprio Deus. Se Deus existe, então ele deve julgar o homem. E nós vimos no capítulo 2, 7 princípios desse julgamento. Então deve haver um Deus que existe e que vai fazer justiça. Ele será o juiz. E o fato, então, da mentira do homem abundar a verdade divina, não vai impedir Deus de julgar. Deus não fica abalado por isso. Quando o homem questiona a justiça de Deus, ele mostra toda a sua incredulidade. A Bíblia diz para a gente louvar o Senhor ante a face dele, porque ele vem e julgará a terra com justiça e os povos com equidade, com verdade, com transparência, com todas as realidades que vimos nos 7 princípios sobre o julgamento de Deus, que você pode assistir no capítulo 2, as 4 partes que eu falei sobre isso. Os judeus, eles criam nisso, mas eles pensavam que essas palavras de Deus que estavam escritas eram só para os outros, não eram para eles. Eles pensavam que Deus não iria julgá-los, mas isso não é possível. E nessa pergunta, terceira pergunta, tem um complemento, Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Aí de novo é um incrédulo questionando Deus. Paulo diz no versículo 11, por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos. Então tem pessoas que falavam que Paulo dizia isso, façamos os males para que venham bens. E a condenação desses é justa, porque Paulo nunca ensinou isso. Nunca ensinou o carpe diem, comamos e bebamos que amanhã morreremos, ou então vamos entrar na farra, o corpo ele é neutro, não tem problema você abusar do corpo, porque não tem nada errado com o corpo, mas tem. O corpo deve ser templo do Espírito Santo. Quando você peca, você não traz graça para a sua vida, a menos que você se arrependa. Pecar conscientemente, confiando na bondade do Senhor, é desprezar a bondade do Senhor, como a gente viu no capítulo anterior. O fato da graça abundar, onde abundou o pecado, não é licença para pecar, como muitos creem e praticam até nossos dias. A condenação para esse tipo de atitude é absolutamente justa. Quando o homem é salvo, ele é transformado, ele é salvo para ser santo, ele é salvo para ser uma nova criatura em Cristo, ele não pode mais viver pecando, ele é salvo para ficar cada dia mais parecido com aquele que o salvou. Jesus Cristo se torna o modelo dele. Então, até aqui, a parte 1 do capítulo 3, a ira de Deus e a justificação pela fé. Um grande abraço, dê um like aí, compartilha se for relevante,
Se você deseja estudar a palavra de Deus, pode fazer perguntas aí nos comentários, ou alguma questão, ou dar um like ou até um dislike, né? Vou aceitá-los.